Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando mais uma aula do canal e vamos começar falando dessa vez sobre coronavírus. Eu fiz uma pequena pausa na série de vídeos que eu estava fazendo sobre a avaliação fisioterapêutica na unidade de terapia intensiva e resolvi buscar um pouco de informação, estudar um pouco sobre o coronavírus para trazer essas informações para vocês, já que é um assunto muito comentado atualmente e que a gente tem total relação, porque nós fazemos parte da linha de frente. Então vamos lá. Esse vídeo ele vai ser especificamente sobre o que é o coronavírus, sinais e sintomas, como evitar a contaminação, e eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre a nossa atuação, nós, futuros fisioterapeutas e fisioterapeutas, nesse perfil de pacientes, beleza? Então vamos lá, primeiramente, por que desse nome, né? Por que Covid-19? Então, o coronavírus ele é uma família de vírus que causa algumas infecções respiratórias. E aí eles colocaram essa nomenclatura de 19 porque esse novo agente que foi descoberto, né? Ele foi descoberto agora, no dia 31 de 12 de 2019, após alguns casos que foram registrados na China. E aí então eles colocaram esse nome de Covid-19. E por que coronavírus, né? O coronavírus ele recebe esse nome porque através da visualização em um microscópio, o vírus ele tem uma forma semelhante à forma de uma coroa e uma coroa de espinhos. E aí eles acabaram dando essa nomenclatura, coronavírus e posteriormente o Covid-19, que é o especificamente que foi descoberto em 31 de 12 de 2019. Então vamos lá. Os primeiros pacientes que surgiram dessa atual pandemia que nós estamos comentando, do Covid-19, esses primeiros pacientes eles surgiram na China e eles estavam apresentando um quadro de pneumonia e a causa dessa pneumonia era desconhecida, mas eles apresentavam complicações clínicas que elas eram semelhantes a complicações clínicas de pneumonia viral. E eles também estavam observando que esses pacientes que apresentavam esse quadro de pneumonia, eles tinham um contágio muito fácil. A transmissão, ela estava ocorrendo muito rápido de pessoa para pessoa. E aí, né, geralmente, as infecções pelo coronavírus, elas causam doenças respiratórias leves e moderadas, que são semelhantes a um resfriado comum. Porém, em alguns casos, o coronavírus ele pode causar uma síndrome respiratória aguda grave, certo? Que é aquele perfil do paciente que precisa da unidade de terapia intensiva, que na maioria dos casos evolui com insuficiência respiratória e necessita da ventilação mecânica, beleza? E aí, quais são esses pacientes que costumam evoluir com um quadro mais grave da doença? São aqueles pacientes que já apresentam comorbidades, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que já têm algum problema respiratório antecessor à infecção pelo coronavírus, entendeu? Aí eles já são mais suscetíveis a um quadro mais grave, beleza? E aí, né, o coronavírus ele não é um vírus atual que foi descoberto agora, entendeu? Ele já foi identificado pela primeira vez em 1960, há muito tempo atrás. E aí, novamente, em 2002, ele veio matando centenas de pessoas em diversos países. Entre esses países nós temos a América do Norte, a Europa, a Ásia, mas isso foi em 2002 e logo em seguida, em 2003, essa epidemia ela foi controlada, beleza? E aí, novamente, ressurgiu em 2012 no Oriente Médio, só que acabou ficando restrito às pessoas do Oriente Médio. Pessoas fora do Oriente Médio que tiveram também a manifestação do coronavírus foi porque elas tiveram contato com pessoas do Oriente Médio, entenderam? Vamos lá, então, sabe-se que o vírus ele tem uma alta transmissibilidade e é isso que tanto preocupa, né, o Ministério da Saúde, os profissionais da área da saúde e os órgãos responsáveis pela saúde do mundo inteiro. Provoca uma síndrome respiratória aguda que vai variar de casos leves, como eu havia comentado, que vai ser cerca de 80% dos casos, que são adultos jovens, pessoas que não têm nenhuma outra doença, nenhuma outra comorbidade, que vai ser aquela síndrome gripal e que não vai evoluir com nenhum quadro muito grave.
Mas nós temos também os casos muito graves, que são os que evoluem com insuficiência respiratória, que são em torno de 5 a 10% dessas pessoas infectadas. E que essas pessoas que vão evoluir com quadro grave da doença, elas podem evoluir para um choque séptico e para falência respiratória. E é aí onde o paciente ele vai ter a necessidade, né, da unidade de terapia intensiva, de cuidados intensivos e da utilização do tão famoso respirador, né, que agora todo mundo está comentando sobre o respirador, que ele está sendo de uma importância muito grande para esses pacientes que evoluem com quadro grave. Então vamos lá para os sinais e sintomas e algumas alterações que são observadas nos exames complementares. Os sinais e sintomas são febre, que já são sinais e sintomas muito comentados, né, na televisão principalmente, nas redes de comunicação. Febre, paciente, ele costuma apresentar uma febre maior que 37,8 graus Celsius, ou seja, uma febre muito alta. Tosse, dispneia, mialgia e fadiga, sintomas respiratórios superiores e sintomas gastrointestinais. Lembrando que os sintomas mais comuns, né, os sintomas mais comuns são a febre, a tosse, a falta de ar, beleza? A fadiga, às vezes os pacientes apresentam também. Em alguns casos tem a mialgia, que é aquela dor muscular. Tem casos que apresentam, né, além da tosse, apresentam alguns outros sintomas respiratórios superiores, como uma coriza nasal, espirros muito frequentes. E em casos mais raros, apresentam sintomas gastrointestinais, que seria a presença de diarreia, entre outros. Nos exames complementares, o que a gente observa nos exames de imagem de tórax são os infiltrados bilaterais. E essa nomenclatura de infiltrados bilaterais já é conhecida da gente. É conhecida da gente da síndrome do desconforto respiratório agudo, a classificação de Berlim. Também vamos ter bastante videoaula sobre a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é uma das tops das doenças mais graves dentro de uma UTI. E agora, né, surgiu o coronavírus. A linfopenia no hemograma, que significa, né, a baixa quantidade de linfócitos no sangue do paciente, e isso vai comprometer o sistema imunológico dele, porque vai deixar o sistema de defesa mais débil, mais frágil, entendeu? E o aumento da proteína C reativa também está presente nesses casos. O COVID, ele apresenta alterações fisiopatológicas semelhantes à síndrome do desconforto respiratório agudo, que eu havia comentado agora, entendeu? Por isso que é uma doença que, quando evolui gravemente, ela é considerada uma das mais graves atuais, entendeu? Seria ela, porque ela evolui justamente para uma síndrome de desconforto respiratório agudo, que já era considerada uma doença muito grave. Então é como se o COVID juntasse, se associasse a essa síndrome. E aí a situação atual do Brasil, né? Eu fiz uma pesquisa no Ministério da Saúde e eu vi que o primeiro caso do novo coronavírus, do Covid-19 no Brasil, ele surgiu em São Paulo em 26 de fevereiro de 2020. Beleza? Aí, a última atualização do Ministério da Saúde foi do dia 14, hoje é dia 15, estou gravando esse vídeo dia 15 de abril, isso. E a última atualização do Ministério da Saúde foi do dia 14, com 25.262 casos confirmados. Então a gente vê que em menos de 2 meses já teve uma evolução muito absurda em questão de Brasil inteiro, né? Sem dividir isso sobre regiões. Falando do Brasil como um todo, já evoluiu bastante. E já são atualmente 1.532 óbitos. Então vamos lá conversar sobre algo bastante interessante, né? Porque quando a gente fala de Covid, a gente fala muito de contaminação, de isolamento social. E aí, como é que a gente se contamina? Como é que a gente tem essa possibilidade de se contaminar? A contaminação pelo Covid-19, ela se dá através de gotículas de saliva, quando a pessoa espirra, quando a pessoa tosse, voa gotículas no ar, através de contato com secreção desses pacientes, contato pessoal próximo, com toque ou aperto de mão. Esse contato pessoal próximo se enquadra em um contato com menos de 1 metro de distância,
contato com objetos ou superfícies contaminadas e contato com a boca, nariz ou olhos. Então vamos lá. Qual é a importância do isolamento social nesse caso? Para que a gente não tenha contato com essas pessoas contaminadas, para que a gente não aperte a mão dessas pessoas, para que a gente não entre em contato com gotículas através do espirro ou da tosse desses indivíduos. Beleza, pessoal? E aí, o que é que acontece? Nós temos também uma forma de contaminação que seria, existe também essa forma de contaminação, que é através de objetos e superfícies contaminadas. Teve um estudo recente, eu não me lembro ao exato onde foi, mas é um estudo internacional que ele fez o cálculo do período que esse vírus ele permanece vivo, digamos assim, em algumas superfícies, em plástico, metal, algumas superfícies. E aí, por exemplo, eles concluíram que em superfícies como plástico, o vírus do Covid-19 ele permanece lá por 9 dias. É muito tempo, minha gente. 9 dias lá. Então, o risco de contágio é muito grande mesmo. Se uma pessoa com Covid passar por um supermercado, por exemplo, e espirrar em um produto e várias pessoas tocarem naquele produto, aquelas gotículas, aquele produto sendo uma embalagem de plástico, por exemplo, aquelas gotículas vão permanecer lá por vários dias. E todas as pessoas que tocarem, que entrarem em contato com aquela superfície, que levarem as mãos até a mucosa, vão ser contaminadas. Podem desenvolver da forma leve, como também podem desenvolver da forma grave, né? Pode ser um simples resfriado, mas pode desenvolver também da forma grave e quem sabe até necessitar de ventilação mecânica, não é mesmo? E aí outra coisa que é bastante interessante é esse cuidado com o toque nas mucosas, porque a boca tem mucosa, o nariz, dentro do nariz tem mucosa, dentro dos olhos, são todas regiões muito propícias para levar esse vírus para o nosso organismo. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado. Quando não for possível, não ter pia, sabão para estar fazendo a higienização das mãos, utilizar álcool gel 70, muito importante. Bastante importante também realizar a higienização dessas superfícies, ou com álcool 70, ou com hipoclorito de 1%. São pontos muito importantes para reduzir essa contaminação. E aí vamos lá, os cuidados, né? Como eu já havia falado, a higienização das mãos com sabão quando possível, quando não tiver com álcool 70. Utilização de máscaras para que a gente diminua esse índice de gotículas sendo espalhadas pelo ar. O uso de EPI, que é o equipamento de proteção individual, para casos de profissionais de atenção básica, de atenção hospitalar, que vão estar tendo contato com pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. E aí abrir um parêntese, né, para a importância do profissional da área da saúde, ele saber a necessidade de usar o EPI, sendo ele a touca, o óculos de proteção, a máscara, o avental, o propé, luvas, máscara eu já falei, as luvas, tudo isso é muito importante, pessoal. Só que mais importante ainda do que usar é você saber como retirar esses EPIs sem se contaminar, não é mesmo? Porque não adianta nada você usar e na hora de retirar você não saber fazer a retirada de forma correta e acabar se contaminando da mesma forma. A gente tem que sempre focar nisso, no cuidado ao retirar o EPI. E não tocar em mucosas com as mãos possivelmente contaminadas. Tem alguns pontos aqui, pessoal, que já são pontos de prevenção, que é normal do dia a dia do profissional da área da saúde, entendeu? Já são coisas que já era para se fazer, independente de Covid-19 ou não. Utilização de luvas de procedimento, utilização de aventais para pacientes, para troca de pacientes de um para o outro. Porque você imagine você o dia todo com seu jaleco dentro de um hospital, dentro de da terapia intensiva, tendo contato com vários pacientes, e eu estou no leito 1 e eu passo para o leito 2 e eu estou com a mesma roupa, eu encosto no leito do paciente, então eu posso estar levando alguma bactéria, algum vírus de um leito para o outro, e isso é algo bem complicado, né? O nosso cuidado como profissional da área da saúde é indispensável, no meu caso como futura profissional da área da saúde. É indispensável, não é mesmo?
Então, pessoal, essa aula de início foi isso, foi só para esclarecer alguns pontos sobre o Covid-19, alguns pontos mais assim que me chamaram a atenção quando eu estava estudando. E aí eu vou permanecer estudando, buscando na literatura mais informações para trazer para vocês. E a próxima aula eu vou trazer a nossa atuação como profissional da área da saúde, como futuros profissionais na linha de frente. E vai ser bem interessante. Obrigada, pessoal, por ter assistido o vídeo. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus colegas nos grupos de faculdade para me ajudar, que eu fico muito agradecida, tá bom? Obrigadão e tchau, tchau.